Durante quase 3.000 anos, algo permaneceu oculto sob Jerusalém sem produzir ruído, sem deixar marcas visíveis, sem permitir que a memória coletiva o alcançasse. Não se tratava apenas de pedra soterrada pelo tempo. Era um silêncio construído com intenção, mantido por engenharia e protegido por camadas de esquecimento. Um silêncio que não existia por acaso. Jerusalém sempre foi uma cidade empilhada sobre si mesma. Cada geração construiu sobre as ruínas da anterior, cobrindo guerras, templos e decisões que jamais foram totalmente resolvidas. Mas, sob uma encosta aparentemente comum, próxima às áreas antigas de Silwan, havia algo que não seguia o padrão de desgaste natural. Ali, o solo não havia apenas cedido ao tempo, ele havia sido fechado. Nada naquele ponto chamava a atenção à primeira vista. Não havia inscrições visíveis, nem estruturas aparentes, nem vestígios que denunciassem importância histórica. O local só começou a se revelar quando forças externas, completamente fora do controle humano, intervieram. Uma tempestade intensa alterou o relevo da encosta. A terra se moveu alguns centímetros, o suficiente para quebrar um pacto silencioso que atravessara séculos. O que surgiu não foi um artefato isolado. Foram linhas, cortes precisos na rocha, ângulos que não pertenciam à lógica da natureza. Aquilo não havia sido moldado pelo vento, pela água ou pelo acaso geológico. Era o resultado de intenção humana, aplicada com precisão extrema e, mais inquietante ainda, aplicada com antecipação. A partir daquele instante, algo mudou de forma irreversível. O local deixou de ser apenas um ponto de interesse arqueológico e passou a representar uma fratura na relação entre passado e presente. Não porque algo havia sido retirado dali, mas porque algo havia sido perturbado. O solo de Jerusalém, acostumado a guardar segredos, havia sido forçado a respirar novamente. Até então, tudo o que se dizia sobre o que repousava sob a cidade existia apenas como rumor antigo. Textos fragmentados, tradições religiosas, relatos transmitidos com cautela. Para muitos, eram apenas metáforas. Para outros, exageros simbólicos. Mas a Terra não trabalha com símbolos. Quando ela se abre, revela apenas o que foi colocado ali. Se você quer acompanhar descobertas que a história tentou esconder, se inscreva no canal Segredos Ocultos e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Se esse conteúdo desperta sua curiosidade, deixe seu like para fortalecer o canal. E agora, comenta aqui, de onde você está assistindo? Diz a cidade e o estado. A partir desse ponto, cada análise inicial reforçou uma conclusão desconfortável. Aquilo não havia sido enterrado às pressas. Não era resultado de colapso, abandono ou destruição. A estrutura subterrânea indicava planejamento prolongado, esforço contínuo e recursos abundantes. Quem construiu aquilo não economizou tempo nem energia. Pelo contrário, investiu tudo para garantir que permanecesse fora do alcance humano. Os primeiros sensores revelaram profundidades incompatíveis com estruturas comuns da antiguidade. Não se tratava de cisternas nem de passagens militares conhecidas. Havia múltiplas camadas abaixo do nível esperado. Corredores que não serviam a nenhum propósito prático aparente. Espaços vazios, cercados por rotas confusas. Tudo ali parecia existir não para conduzir, mas para afastar. Cada metro analisado reforçava a sensação de que aquele lugar havia sido concebido com desconfiança do futuro. Como se seus construtores soubessem que um dia alguém tentaria encontrá-lo. E como se tivessem decidido dificultar esse encontro ao máximo. Não por medo de saque, mas por receio do que poderia acontecer caso o segredo fosse exposto. O aspecto mais perturbador não era o que os equipamentos revelavam, mas o que eles sugeriam sem mostrar por completo. Grandes vazios surgiam nos mapas, cercados por estruturas que pareciam deliberadamente confusas.
Não havia fluidez, não havia lógica de acesso, havia resistência. A pergunta deixou de ser sobre o conteúdo oculto e passou a girar em torno da motivação. O que poderia justificar tamanho esforço para esconder algo por milênios? Que tipo de conhecimento, objeto ou memória exigiria um isolamento tão absoluto? A resposta ainda não havia surgido, mas a própria estrutura indicava que não seria simples. E à medida que o silêncio antigo começava a ser quebrado, tornava-se cada vez mais claro que aquele não era apenas um segredo esquecido. Era um segredo que havia sido protegido contra o tempo, contra a curiosidade e talvez contra o próprio futuro. Quando os primeiros túneis começaram a ser mapeados sob as pedras de Jerusalém, ficou evidente que a confusão não era um erro de construção, era parte do plano. Jerusalém sempre foi mais do que uma cidade construída em superfície. Ela existe como um organismo vertical, onde cada camada guarda vestígios de decisões tomadas em épocas distintas. Ruínas não são apenas restos ali, são fundamentos. E foi exatamente essa sobreposição de eras que permitiu que algo tão cuidadosamente oculto permanecesse invisível por tanto tempo. À medida que as primeiras leituras avançavam, tornou-se evidente que o subterrâneo recém-identificado não seguia o padrão conhecido das estruturas antigas da cidade. Não havia continuidade com túneis mapeados anteriormente, nenhuma ligação com sistemas de água, rotas de fuga ou passagens cerimoniais. O que surgia nos registros não dialogava com nada que já havia sido catalogado. Os corredores detectados apresentavam uma regularidade desconcertante. As paredes eram excessivamente retas para obras improvisadas. Os ângulos mantinham uma precisão difícil de alcançar com as ferramentas da época. Isso indicava algo fundamental. Aquela estrutura não foi construída por necessidade imediata, mas por escolha deliberada. Havia um desconforto crescente entre os especialistas ao analisar os mapas tridimensionais. Em vez de conduzir a um ponto central, como seria esperado, os túneis se fragmentavam em múltiplas direções. Alguns terminavam abruptamente, outros retornavam ao próprio ponto de origem após curvas longas e aparentemente inúteis. Era um espaço projetado para cansar, não para orientar. A profundidade também não fazia sentido prático. Quanto mais os sensores desciam, mais se afastavam das zonas tradicionalmente ocupadas da cidade antiga. Não havia razão econômica ou defensiva para escavar tão fundo apenas para criar vazios. Isso reforçava a ideia de que o objetivo não era uso cotidiano, mas isolamento extremo. Outro detalhe começou a chamar a atenção: a ausência quase total de detritos comuns. Não havia restos orgânicos, ferramentas esquecidas ou sinais de circulação contínua. Aquilo não era um espaço vivido, era um espaço selado. Um lugar visitado poucas vezes, talvez apenas durante sua construção, e depois abandonado intencionalmente. O silêncio ali não era resultado do tempo, era consequência do propósito. A sensação de intrusão se intensificava à medida que os dados se acumulavam. Não havia qualquer indício de acolhimento humano naquela arquitetura, nenhuma área de descanso, nenhum espaço amplo destinado à permanência prolongada. Tudo sugeria passagem controlada, temporária e indesejada. Os mapas também revelavam zonas de compressão, onde o espaço se estreitava de forma desconfortável, quase claustrofóbica. Não era colapso, era design, um tipo de pressão psicológica incorporada à pedra. Quem avançasse por ali não faria isso com tranquilidade. A cada novo trecho identificado, tornava-se mais difícil sustentar a ideia de que aquilo fosse apenas uma obra religiosa comum. Não havia simbologia visível no início, nenhuma tentativa de impressionar ou glorificar. A mensagem transmitida pela estrutura era outra: mantenha distância.
Era impossível ignorar o contraste com a cidade viva logo acima. Enquanto Jerusalém pulsava com ruídos, comércio e fé, aquele mundo subterrâneo permanecia imóvel, alheio ao passar dos séculos, como se tivesse sido retirado do fluxo normal da história. E quanto mais se avançava, mais clara ficava uma constatação inquietante. Aquilo não havia sido escondido para ser protegido do mundo. Havia sido escondido para proteger o mundo daquilo que estava ali. Essa percepção mudou completamente o olhar sobre a descoberta. O subterrâneo deixou de ser apenas um espaço físico e passou a ser entendido como um limite, uma fronteira entre o que deveria permanecer conhecido e o que foi deliberadamente afastado da experiência humana. Mas o verdadeiro sinal de alerta ainda não havia surgido. Quando os túneis começaram a revelar padrões que se repetiam de forma calculada, ficou claro que a confusão não era aleatória. Era uma arquitetura pensada para enganar. À medida que os registros subterrâneos se tornavam mais detalhados, uma percepção incômoda passou a dominar as análises. A confusão observada nos túneis não era consequência de falhas construtivas ou limitações técnicas. Ela obedecia a um padrão repetido com precisão suficiente para eliminar qualquer dúvida sobre sua intencionalidade. Os corredores não apenas se multiplicavam, eles imitavam uns aos outros. Trechos com largura semelhante, curvas quase idênticas, inclinações discretamente repetidas. Era como caminhar por um espaço que simulava progresso, mas entregava apenas repetição. A sensação era de deslocamento constante, sem avanço real. Esse tipo de engenharia não busca impedir fisicamente a passagem. Ela atua sobre a mente, desgasta a percepção de orientação, quebra a confiança do intruso e induz ao erro. Cada escolha de caminho parecia correta no momento em que era feita, apenas para se revelar inútil instantes depois. Os mapas tridimensionais começaram a mostrar algo ainda mais perturbador. Certos túneis convergiam para pontos que não existiam. No papel, pareciam levar a câmaras centrais. Na realidade, terminavam em paredes sólidas. Era uma promessa falsa, esculpida em pedra, destinada a frustrar expectativas. Não havia colapsos naturais explicando essas interrupções. As paredes finais eram lisas, cuidadosamente fechadas. Aquilo significava que os túneis nunca haviam levado a lugar algum. Foram construídos apenas para distrair. Uma ilusão arquitetônica criada para consumir tempo e energia. A repetição desse padrão indicava uma preocupação obsessiva com invasões. Quem quer que tivesse projetado aquele labirinto não apenas temia ser descoberto, mas antecipava diferentes tipos de exploradores. Pessoas persistentes, pacientes, dispostas a insistir. E criou algo feito sob medida para quebrar essa persistência. Outro detalhe emergiu à medida que os sensores analisavam a estabilidade das estruturas. Algumas áreas eram propositalmente mais frágeis. Não a ponto de colapsar sozinhas, mas sensíveis a vibrações prolongadas. Um excesso de movimentação poderia causar deslizamentos localizados, bloqueando passagens usadas anteriormente. Isso não era uma armadilha direta, era uma consequência programada, uma resposta passiva ao avanço insistente. O próprio ato de explorar se tornava um risco crescente. Quanto mais se tentava compreender o espaço, mais instável ele se tornava. Esse tipo de pensamento construtivo não era comum. Exigia não apenas conhecimento técnico, mas uma compreensão profunda do comportamento humano. A estrutura parecia antecipar decisões, prever escolhas e reagir de forma indireta. Era uma obra que dialogava com o futuro, mesmo tendo sido criada no passado. A ausência de sinalização clara reforçava o efeito psicológico. Não havia marcações de perigo nem avisos explícitos. Tudo dependia da interpretação do intruso. A arquitetura não dizia "não entre", ela dizia "perca-se".
A cada novo padrão identificado, crescia a convicção de que aquela construção não tinha como objetivo proteger um espaço sagrado tradicional. Templos buscam orientar fiéis. Túmulos buscam preservar memórias. Aquilo não fazia nenhum dos dois. Seu propósito era afastar. A noção de paranoia antiga começou a se tornar plausível. Não como medo irracional, mas como resposta a algo considerado valioso demais para ser alcançado. Algo que, se encontrado, poderia gerar consequências imprevisíveis. A estrutura não apenas escondia, ela testava. Somente aqueles dispostos a enfrentar confusão, repetição e desgaste psicológico extremo poderiam avançar. E mesmo assim, não havia garantia de sucesso. A engenharia do engano funcionava como um filtro invisível, separando curiosos de persistentes. Mas em meio a tantas rotas falsas e promessas vazias, algo começou a se destacar. Em certos pontos específicos, as paredes deixavam de ser neutras. Pequenas variações surgiam. Marcas discretas, quase imperceptíveis, quebravam a uniformidade da pedra. Não eram ornamentos, não eram falhas. E foi nesse momento que a arquitetura deixou de ser apenas um obstáculo e passou a transmitir uma mensagem. Quando as primeiras marcas começaram a ser identificadas nas paredes, ficou claro que o labirinto não apenas afastava, ele instruía. As marcas começaram a aparecer de forma discreta, quase como se não quisessem ser vistas. Em meio às paredes lisas e repetitivas do labirinto subterrâneo, pequenas variações quebravam a uniformidade da pedra. Não chamavam atenção de imediato. Era preciso observar com cuidado, comparar, insistir, e foi justamente essa dificuldade que revelou sua verdadeira função. Não se tratava de desgaste natural. As linhas não seguiam rachaduras, não acompanhavam falhas geológicas, nem surgiam em pontos de tensão estrutural. Elas apareciam sempre em locais específicos, posicionadas com uma regularidade que desafiava qualquer explicação casual. Cada marca parecia ter sido colocada ali com uma finalidade precisa. À medida que mais trechos eram analisados, tornou-se evidente que aquelas inscrições não eram aleatórias. Algumas se repetiam, outras variavam de forma sutil, alterando apenas um detalhe. A repetição criava um padrão silencioso, visível apenas para quem estava disposto a enxergar além da superfície. O mais intrigante era a escolha do conteúdo. Não havia figuras humanas, animais ou símbolos religiosos evidentes. Nada que remetesse diretamente à devoção ou ritual público. O que surgia eram formas geométricas simples, traços retos, círculos incompletos, intersecções calculadas. Uma linguagem que parecia falar com a lógica, não com a fé. Em certos pontos, a repetição do número 7 começou a se destacar. Não de maneira explícita, mas por meio de agrupamentos, intervalos e sequências. 7 marcas próximas, 7 curvas suaves, 7 repetições quase idênticas antes de uma mudança sutil. O número não estava escrito, estava sugerido. Essa escolha não podia ser ignorada. Na tradição antiga, 7 não representa apenas quantidade, representa ciclos, encerramentos, transições. A presença constante desse padrão indicava que aquelas marcas não eram simples identificadores de caminho. Eram instruções codificadas destinadas a quem soubesse interpretá-las. Outro detalhe inquietante surgiu com o avanço da análise. As marcas não apareciam em todos os túneis. Elas estavam concentradas em rotas específicas. Enquanto a maioria dos corredores permanecia neutra e confusa, apenas alguns poucos continham esses sinais discretos. Isso reforçava a ideia de seleção. O labirinto não era apenas uma defesa, era um teste. Um mecanismo de filtragem que separava quem vagava sem compreensão de quem avançava com atenção. Aqueles que ignorassem as marcas continuariam presos ao ciclo de repetição.
Aqueles que as percebessem talvez encontrassem algo diferente. Mas interpretar não era simples. As marcas não ofereciam respostas diretas. Elas sugeriam escolhas, mudanças de direção, pausas estratégicas. Em alguns trechos, a ausência de marca era tão significativa quanto sua presença. O silêncio também fazia parte da mensagem. A disposição dos símbolos indicava que eles não foram feitos às pressas. Cada traço estava posicionado em relação ao espaço ao redor. Altura, distância do chão, proximidade com curvas. Tudo era calculado. Isso exigia não apenas habilidade técnica, mas uma compreensão profunda de como alguém se moveria naquele ambiente. Essa constatação trouxe uma nova camada de inquietação. Quem projetou aquilo não apenas conhecia engenharia, conhecia comportamento humano. Sabia onde o olhar cairia, onde a dúvida surgiria, onde o cansaço levaria à desistência. As marcas funcionavam como um sussurro em meio ao caos. À medida que os símbolos se tornavam mais frequentes, também se tornavam mais específicos. Alguns apareciam apenas após longos trechos de confusão, quase como recompensa silenciosa por persistência. Outros surgiam próximos a áreas de transição, indicando que algo estava prestes a mudar. Era impossível ignorar a sensação de que aquelas marcas não foram feitas para todos. Elas pressupunham preparo, conhecimento prévio, talvez até iniciação. Não se tratava de decorar paredes, mas de comunicar algo que não podia ser dito abertamente. E quanto mais o padrão se revelava, mais clara ficava uma ideia perturbadora. O labirinto não terminava onde a confusão cessava. Ele terminava onde as instruções começavam a fazer sentido. Mas ainda restava um obstáculo final. Um ponto onde as marcas cessavam por completo, onde não havia mais indicação, nem geometria, nem repetição. A partir dali, não havia mais orientação possível. Quando as marcas desapareceram abruptamente, surgiu diante deles algo que não precisava de símbolos para impor respeito. Apenas uma pedra, imensa, antiga e silenciosamente à espera. A pedra não anunciava perigo. Ela simplesmente existia, maciça, encaixada no corredor como se fosse parte natural da montanha, bloqueava completamente o avanço. Não havia inscrições visíveis, nem marcas geométricas, nem sinais óbvios de mecanismo. Depois de tantos túneis, cheios de desvios e armadilhas mentais, aquele silêncio absoluto parecia quase provocador. O primeiro impulso foi pensar em uma parede final. Um limite imposto pelo tempo, pela engenharia antiga ou pela própria natureza. Mas a experiência acumulada até ali tornava impossível aceitar essa explicação simples. Nada naquele complexo havia sido feito sem intenção. Cada vazio, cada desvio, cada marca tinha propósito. Aquela pedra não seria diferente. A superfície revelava detalhes apenas quando observada de perto. Pequenas irregularidades sugeriam encaixes. Não eram rachaduras naturais, mas linhas quase imperceptíveis, como se blocos distintos tivessem sido fundidos em um único corpo. O trabalho era preciso demais para ser obra do acaso. Não havia sinais de força bruta. Nenhuma tentativa antiga de remoção, nenhuma marca de impacto, nenhum desgaste por ferramentas. Isso indicava algo essencial. Aquela pedra não foi feita para ser quebrada, foi feita para ser compreendida. A ausência de marcas, depois de tantos símbolos orientadores, parecia deliberada. Era como se o construtor tivesse decidido interromper a linguagem visual naquele ponto. O que vinha a seguir exigiria outro tipo de leitura, não dos olhos, mas da mente. A análise do espaço ao redor revelou algo inquietante. O túnel não estreitava ali. Pelo contrário, o espaço atrás da pedra parecia amplo, sugerido pela acústica e por medições indiretas. Havia algo grande do outro lado, algo preservado, algo que jamais deveria ser alcançado por acidente.
Quando instrumentos modernos começaram a mapear a estrutura, os dados confirmaram a suspeita. A pedra não era apenas um bloqueio, era uma chave estrutural. Seu peso distribuía a pressão da rocha ao redor. Movê-la de forma errada poderia provocar o colapso de tudo. Isso reforçava a ideia central. O acesso não dependia de força, mas de precisão. Havia um modo correto, um momento específico, uma sequência talvez já indicada pelas marcas anteriores, agora ausentes. A equipe passou a revisar mentalmente todo o percurso. As repetições, os números implícitos, os desvios que pareciam inúteis. Tudo começava a se reorganizar como peças de um quebra-cabeça tardio. O labirinto não servia apenas para confundir. Ele treinava o olhar, a paciência, a capacidade de perceber padrões sem ser guiado por eles. Preparava o visitante para aquele ponto exato, onde nenhuma indicação seria oferecida, onde errar significava perder tudo. Foi então que algo mudou. Um detalhe mínimo, quase invisível, alterou a percepção do espaço. A pedra não estava perfeitamente alinhada com o solo. A diferença era de poucos milímetros, mas suficiente para indicar movimento. Não recente, antigo, planejado. A base da pedra revelava um sulco discreto, polido pelo tempo. Não pela fricção natural, mas por deslocamentos calculados. Aquela pedra já havia sido movida antes. Poucas vezes, talvez apenas uma. O mecanismo não era visível, mas sua existência tornava-se inegável. Não estava ali para ser acionado com facilidade. Estava ali para responder a algo específico. Peso distribuído de forma exata, talvez. Uma sequência de pressões. Um alinhamento de forças. Então veio a constatação mais perturbadora. A pedra não protegia apenas o que estava além. Ela protegia o próprio sistema. Abrir sem compreender significava destruir o acesso para sempre. Essa percepção trouxe silêncio absoluto, não um silêncio de medo, mas de respeito. A estrutura não se impunha pela ameaça, mas pela inteligência. Era uma obra de alguém que pensava em séculos, não em anos. O que quer que estivesse além daquela pedra não era apenas valioso. Era frágil em sua importância, exposto demais para o mundo. Por isso, exigia não coragem, mas entendimento. E quando o mecanismo finalmente respondeu, não houve estrondo, nem dramatização. Apenas um deslocamento lento, pesado, como se a própria montanha estivesse respirando. Um espaço começou a se formar, estreito, escuro, suficiente apenas para revelar que o túnel continuava. Mas o que se escondia ali não era apenas mais um corredor. Do outro lado da pedra, o ar era diferente, mais frio, mais denso, e carregava algo que nenhuma armadilha poderia esconder. A presença inequívoca de um lugar que nunca deveria ter sido alcançado. O primeiro passo além da pedra foi suficiente para alterar tudo. O ar não circulava da mesma forma. Era mais frio, mais pesado, carregado de um odor antigo que não lembrava umidade nem decomposição, mas algo preservado fora do alcance do tempo comum. Aquela atmosfera não indicava abandono, indicava contenção. A passagem se alargava lentamente, como se o espaço tivesse sido moldado para impor respeito. As paredes não exibiam as irregularidades vistas nos túneis anteriores. Ali, a pedra havia sido trabalhada com precisão superior, polida até perder a aspereza natural do calcário. Não era um espaço improvisado, era um destino. À medida que a iluminação avançava, o ambiente revelava proporções inesperadas. O teto se elevava, sustentado por cortes simétricos que distribuíam o peso da montanha acima. Nenhuma pressa, nenhuma adaptação posterior. Tudo havia sido pensado para durar, para resistir, para não ser encontrado. O silêncio ali não era vazio, era intencional. Nenhum som ecoava além do necessário. A acústica parecia absorver o ruído, como se o espaço rejeitasse perturbações.
Era um tipo de arquitetura que não buscava impressionar pela grandiosidade, mas pela sensação de permanência. O chão revelava marcas sutis de alinhamento quase invisíveis. Não eram pegadas nem sinais de desgaste contínuo. Eram marcas de posicionamento, pontos onde algo pesado havia sido colocado e removido com extremo cuidado. O espaço não servira apenas para guardar, servira para organizar. As paredes começaram a revelar elementos que até então não haviam aparecido. Não símbolos evidentes, mas relevos mínimos, quase integrados à própria rocha. Linhas tão finas que só se tornavam visíveis sob determinados ângulos de luz. Não eram decorativas, eram deliberadamente discretas. Esses relevos seguiam padrões que não correspondiam a nenhuma escrita comum. Não formavam palavras, não representavam figuras, eram sequências, ritmos, relações espaciais que sugeriam uma lógica própria, distante da comunicação tradicional. Ali, a informação não era transmitida por linguagem, mas por estrutura. No centro do espaço, algo interrompia a continuidade do chão, uma plataforma ligeiramente elevada, construída com uma rocha diferente, mais escura, mais densa. Ela não tocava diretamente as paredes, deixando um pequeno intervalo ao redor, como se estivesse isolada do restante do ambiente. A plataforma estava vazia. Nenhum objeto, nenhum ornamento, nenhum vestígio visível. E ainda assim, era impossível ignorá-la. Todo o espaço parecia organizado em função daquele ponto central. As linhas do chão convergiam para ela. As proporções do teto a destacavam. A arquitetura conduzia o olhar até ali, sem necessidade de indicação. A ausência de algo sobre a plataforma não indicava perda, indicava intenção. Aquilo não era um altar abandonado, nem um pedestal saqueado. Era um espaço reservado. Um local de passagem, não de permanência. A análise estrutural revelou algo ainda mais inquietante. A plataforma não estava totalmente fixa. Havia um mecanismo oculto sob ela, integrado à fundação. Não para movimento simples, mas para ajuste, para alinhamento preciso. Pequenas variações de posição poderiam alterar a resposta do espaço ao redor. Isso transformava completamente a compreensão do local. Não se tratava apenas de um recinto final. Era um sistema, um ambiente reativo, projetado para responder a ações específicas, executadas da forma correta. As paredes, antes silenciosas, começaram a revelar mais conforme a observação avançava. Certos relevos só se alinhavam quando vistos de um ponto exato sobre a plataforma. Fora desse ponto, pareciam caóticos. No alinhamento correto, formavam padrões coerentes, quase legíveis. O espaço exigia presença, exigia posicionamento, exigia entendimento do próprio corpo em relação à arquitetura. Era uma interação entre pessoa e estrutura, algo raríssimo para construções tão antigas. Nada ali sugeria morte. Não havia sepultura, não havia câmara funerária tradicional, não havia símbolos de encerramento. Tudo apontava para a continuidade, para algo que deveria ser acessado, não selado para sempre. E então veio a percepção mais desconcertante. Aquele lugar não havia sido feito para guardar um corpo. Havia sido feito para preservar algo muito mais difícil de conter: conhecimento. Não conhecimento comum registrado em textos ou objetos, mas conhecimento incorporado à própria arquitetura. Um saber que não podia ser removido sem destruir o espaço, que não podia ser roubado, apenas compreendido. Isso explicava o labirinto, as marcas, a pedra móvel, a ausência de inscrições diretas. Tudo fazia parte de um único conceito: proteger não um tesouro físico, mas um legado intelectual e simbólico. Mas uma pergunta permanecia sem resposta. Se aquele não era o local de descanso final, então, onde estava o rei? A ausência do corpo não era uma falha da descoberta, era a chave para algo maior.
Se o espaço não foi feito para guardar um corpo, mas para preservar uma ideia, então a maior revelação ainda não foi encontrada, apenas compreendida. Nada do que foi encontrado sob aquelas colinas pode ser reduzido a ouro, pedra ou símbolos antigos. O que permanece é a constatação de que algumas civilizações não protegiam apenas riquezas, mas ideias. Ideias que não podiam ser saqueadas, copiadas ou destruídas sem que seu significado fosse compreendido. O silêncio daquele espaço não representa ausência, mas intenção. Uma escolha consciente de deixar perguntas no lugar de respostas fáceis. A ausência de um corpo não enfraquece a descoberta. Pelo contrário, ela reforça a noção de que certos legados não pertencem ao mundo físico. Eles atravessam o tempo incorporados à arquitetura, ao pensamento e à memória coletiva. Talvez o maior segredo nunca tenha sido onde Salomão foi enterrado, mas porque seu legado foi construído para não ser possuído. E se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.